Olá, amigos! A seleção brasileira segue se preparando para a estreia na Copa América do ano de 2024 contra a Costa Rica, ainda no centro de treinamentos da ESPN, que fica localizado em Orlando, dentro do complexo de parques da Disney. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior realizou o seu penúltimo treino na costa leste dos Estados Unidos, porque na quinta-feira todo mundo pega o avião. Seleção transfere a sua base para Los Angeles, na Califórnia, porque toda a fase de grupos será jogada na costa oeste dos Estados Unidos. 2 jogos na Califórnia e 1 jogo no estado de Nevada. É até bom trazer uma informação, que os Estados Unidos, que tem o seu clima temperado, está vivendo uma temporada de intenso calor. Está muito quente. E é uma onda de calor que tende a aumentar na próxima semana. E por isso, a seleção decidiu, já desde o início da preparação no dia 30 de maio, treinar em solo norte-americano. A ideia primária do técnico Dorival Júnior era levar essa semana inicial para a Granja Comarim, Teresópolis, um clima mais ameno, estamos nos aproximando do inverno no hemisfério sul, então a ideia era essa. Mas eu lembro lá da preparação da Copa do Mundo de 2022, que muito se criticou a seleção por ter treinado em Turim, que estava fazendo 7 graus, a gente estava no inverno no hemisfério norte, a Copa do Mundo foi em dezembro, então Turim, na Itália, estava geladíssima. Então a seleção brasileira saiu de uma temperatura muito baixa, 7, 5, teve dia que a gente pegou 4 graus lá na cidade de Turim, que fica na região dos Alpes italianos, no norte da Itália, e eu lembro até mesmo para mim, quando eu fui pro Catar, a mudança foi muito brusca. A gente pegou temperaturas de sensação beirando a casa dos 40 graus Celsius lá no Catar, ou seja, uma mudança muito brusca. E isso, apesar da ideia de ter uma semana mais intensa de preparação, num clima mais ameno e fazer a transição para o calor, acabou não funcionando muito bem. Então, dessa vez para a Copa América, a seleção não. Vamos direto para os Estados Unidos, para ir nos aclimatando, ao tempo e à temperatura, a toda a situação que envolve o local onde será disputada a Copa América. Então, até por isso, os amistosos não foram realizados no Brasil, porque a ideia inicial do presidente Edinaldo Rodrigues era fazer amistosa em solo brasileiro. Mas, cara, uma logística muito complicada. Treina num lugar, joga no outro país completamente diferente. Não, para facilitar a logística, treinamentos na primeira parte, até esse dia 20 de junho, no centro de treinamentos da ESPN, e na segunda parte, a partir do dia 21, na costa oeste dos Estados Unidos, tendo como uma base inicial a cidade de Los Angeles, na Califórnia. Tendo essa explicação, a temperatura vai seguir aumentando, a seleção brasileira está priorizando treinamentos nos finais da tarde. O time realizou o seu penúltimo treino no centro de treinamentos da ESPN, uma atividade com muita exigência, divididas fortes. Inclusive, a gente registrou ainda na noite de ontem o choque entre o Gabriel Martinelli e o Éder Militão. O Gabriel precisou ser atendido, mas rapidamente se recuperou. Inclusive, você viu imagens dele retornando ao treino. Sobre a atividade dentro do gramado, o Dorival Júnior está começando a esboçar o que pode ser o 11 inicial, o time titular da seleção brasileira para essa Copa América. E com jogadores de linha, ele mais uma vez abriu duas partes antes da parte tática propriamente dita para a imprensa. E nessas 2 sessões dentro do treinamento, numa, o Dorival fez um trabalho de transição ofensiva. Pontas descendo pela beirada, centroavantes e meias pintando dentro da grande área para receber cruzamentos. Num primeiro momento, sem marcação, para ajuste de posicionamento e ajuste dessa transição. Marcelo, dá para tirar time titular? Não. Mas dá para tirar quais são os conceitos estabelecidos pelo Dorival Júnior e onde ele quer cada jogador. Savinho, Rafinha caindo pelo lado direito, Vinícius Júnior, Martinelli sempre caindo pelo lado esquerdo,
PP, Paquetá, Andreas, Douglas, sempre caindo por dentro. O PP é bacana destacar isso, porque é uma tendência de que ele seja, de fato, mais utilizado pelo miolo do que pela beirada. Ele pode fazer tanto a ponta esquerda, como a lateral direita, como a armação. E o Dorival, ele quer preparar tanto o Andreas como também o PP para serem alternativas ao Lucas Paquetá, uma posição que está escassa no futebol brasileiro, aqueles armadores clássicos do nosso futebol. O Paquetá era o único, em tese, convocado, mas o Andreas tá fazendo essa função muito bem no Fulham, chegou a atuar nessa posição contra a equipe mexicana, foi muito bem, se destacou, e o PP será utilizado na Copa América também por dentro, pelo técnico Dorival Júnior. Então tá sendo interessante avaliar um Dorival que quer essa transição rápida e os volantes pisando na entrada da grande área como elemento surpresa. Num lance muito parecido com o gol do Gabriel Martinelli, uma situação especificamente muito parecida com essa, transição de fundo, laterais e pontas subindo no fundo, um jogador pintando na entrada da grande área como elemento surpresa para botar no fundo da rede. O Dorival sempre vai alternando jogadores para que todo mundo possa se adaptar da melhor maneira possível a essa atividade que era proposta dentro do gramado. Então, dá sim para a gente ter algumas observações, mas de uma maneira inicial, ainda sem uma definição de um time titular. O quarteto sempre mais utilizado é Paquetá, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Mas em determinados momentos, o Dorival colocava o Endrick no meio deles ali espetado, é mais cada um fazendo a sua função. E num segundo momento, o Dorival, além de fazer a movimentação do ataque, depois de ajustar as peças, ele chamou os jogadores de defesa, que estavam também fazendo esse trabalho à parte, de movimentação, de ocupação de espaço à parte. E aí colocou o ataque para enfrentar a defesa, justamente para fazer esse alinhamento, tanto para fortalecer o sistema defensivo, tanto para provocar uma melhor resposta do ataque da seleção brasileira. Depois disso, como o Dorival está fazendo normalmente, ele fechou a parte tática da atividade, fechou o treino para que apenas os jogadores estivessem ali para ouvir as ideias do Dorival Júnior. Ele está permitindo para a imprensa acompanhar ou um trabalho de campo reduzido, ou então um trabalho de movimentação ofensiva e defensiva. A parte tática, definição de time, na maioria das vezes o Dorival Júnior está fechando a atividade para os jornalistas presentes em Orlando, e não só para os jornalistas, mas familiares, empresários e amigos também não podem acompanhar a rotina de treinos da seleção brasileira. Uma disputa que está muito interessante é a disputa pelo gol. O Alisson, ele tá na frente. É uma informação que a gente precisa passar pro torcedor. Hoje, o Alisson, pela experiência que ele tem de Premier League, de 2 Copas do Mundo, tem gente até que acha que isso é um fator para ele deixar a vaga pro Bento. Mas o Dorival Júnior tá entendendo que o Alisson pode ser um homem de confiança. Ao lado do Marquinhos e do Danilo, são os 3 jogadores que mais vestiram a camisa da seleção brasileira dentre aqueles que estão convocados. E o Alisson sai na frente. Mas o Bento, gente, ele tá treinando muito bem. O que o Bento tá pegando no treino é brincadeira. E isso tá elevando a disputa. Então o que eu posso passar sobre essa briga por posição no gol é: o Alisson, ele tá na frente. O Alisson, ele tá construindo o caminho para ser titular durante essa Copa América. Mas o Bento, ele tá elevando o nível de disputa e se colocando à disposição para ser esse nome também da seleção brasileira. O Dorival Júnior vai confirmar esse time titular a partir dos treinos em Los Angeles. Mas o Bento tá elevando esse nível. Vamos ouvir que o Dorival Júnior fala sobre essa possibilidade do gol da seleção brasileira. Bom, primeiro pela falta do Ederson e do próprio Alisson nas 2 partidas anteriores, nós fizemos a convocação de Rafael e Léo Jardim, dando uma oportunidade ao Bento, que por sinal foi muito bem. Eu achava correto, com o retorno do Alisson, que vinha sendo titular da equipe até então, que ele voltasse e tivesse as mesmas 2 oportunidades. Olha, isso daí é um teste, isso daí é... Não, é apenas para que entendamos um pouco mais o momento de cada um deles, certo?
as definições vão acontecer daqui para frente. Eu acho que nós temos confiança em todos os jogadores que aqui estão. Esse é um fato importante. Os treinamentos irão nos direcionar para a equipe que possamos iniciar aí a partida seguinte. Espero poder ser o mais correto possível, colocando em campo jogadores que estejam nas suas melhores condições e, principalmente, possam encontrar o ajuste e as correções para que não percamos a nossa organização em momento nenhum. Foram 4 amistosos, sofremos 3 gols praticamente com bolas paradas, outros 3 em bola em movimento, não que a bola parada não seja, ela efetivamente faz parte da partida e o nosso nível de atenção precisa estar sempre muito alto. Mas foram 2 pênaltis contra a Espanha, bem duvidosos, diga-se de passagem, e fizemos 8 gols. Eu acho que nós precisamos desse algo mais, desse equilíbrio, para que voltemos a ter jogos com a intensidade que precisamos, até porque quando nós adiantamos a nossa marcação, pressionamos o adversário, isso daí fez com que eles precipitassem alguns passes e caíssem em erros que foram importantes para a gente. E precisamos fazer isso com um volume ainda maior, uma intensidade maior. Então, tudo isso é questão de trabalho, de treinamento, para que possamos ajustar um pouco mais os comportamentos de cada setor e, a partir daí, temos uma equipe um pouco mais segura, porém, com a mesma agressividade que ela vem apresentando e, com certeza, ainda com potencial de melhora. É uma disputa muito interessante. É bom lembrar que essa fala do Dorival Júnior foi na entrevista após o empate contra a equipe dos Estados Unidos. Então, nos treinamentos a gente já vai conseguindo perceber essa evolução e também como o Dorival Júnior está trabalhando com os 2 atletas. O Alisson está na frente, mas não será surpresa caso o Bento ganhe essa posição pelo nível que ele está apresentando durante as sessões com a pentacampeã mundial. Tem como preparador de goleiros o histórico, brilhante Cláudio Tafarel, que inclusive trabalha com o Alisson na equipe do Liverpool. É interessante ouvirmos também o Rafael, terceiro goleiro de seleção, raramente joga. Se jogar o Rafael em alguma partida, ou será num duelo de fase de grupos, mas por ser contra a Colômbia dificilmente as coisas estarão já definidas, pelo menos uma primeira colocação é provável que Brasil e Colômbia disputem na última rodada, ou então aquele terceiro goleiro que entra num jogo já definido, faltando 10, 15 minutos para o final. Vamos ouvir o Rafael, porque ele foi convocado em março, inicialmente estava de fora da lista para a Copa América, mas com a lesão do Ederson, o Rafael, o atleta do São Paulo, foi chamado, ele que foi campeão da Copa do Brasil em 2023, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Boa tarde. É claro que, assim, para ser bem sincero, eu sabia que provavelmente os 3 goleiros iam ser o Ederson, o Alisson e o Bento, né, da convocação, nessa segunda vez. Mas estava muito feliz e muito tranquilo que a seleção ia estar muito bem servida de grandes profissionais, grandes goleiros e eu tinha dito até na minha apresentação aqui na seleção que, independente de se eu voltasse ou não, que eu me fazia parte desse grupo, desse elenco, dessa geração e que eu estaria de uma forma ou de outra mandando mensagem, fazendo presente, torcendo. E na hora que eu recebi, né, a notícia, foi até bem engraçado. A gente tinha ganhado 2 dias de folga por conta da paralisação do Brasileiro lá no Brasil, e aí eu estava com minha família, a gente estava reunido até pro aniversário do meu irmão mais velho, e aí já tinha saído, já tinha 1h30 que o pessoal tinha noticiado, né, sobre a minha convocação, e eu não sabia ainda porque eu estava sem o celular e todo mundo lá em casa brincando com minha filha, que tem 1 ano e 2 meses, mas foi uma surpresa muito, muito legal, e poder estar vivenciando isso aqui mais uma vez, para mim é algo muito especial, é um privilégio, é uma honra, e estou aproveitando a cada momento, e agora que nós estamos aqui, mais uma oportunidade de fazer
o nosso melhor, e agora que eu estou aqui eu quero marcar ainda mais a nossa história aqui, a minha vinda aqui na seleção, e a gente sabe que a gente marca com conquistas, né? Com vitórias, com títulos. Então, muito lisonjeado e muito feliz com essa expectativa de poder disputar um torneio tão importante com a camisa da seleção e com uma sensação muito boa que a gente pode fazer história aqui. Tá aí, portanto, o Rafael, todo sucesso para ele no gol da seleção brasileira. Ele que promete agregar ao time, mesmo que não esteja jogando, é um cara mais experiente, dos goleiros é o mais velho, já esteve em muitos elencos campeões, demorou para se tornar titular de um time, de fato, teve muito tempo no Galo, muito tempo no Cruzeiro, agora no São Paulo, esperou o momento, e é isso, goleiro às vezes é uma posição ingrata, você precisa estar pronto para quando o seu momento vier, você aproveitar da melhor maneira possível. Repassando a programação da seleção brasileira, o time tem um último treino em Orlando nesta quarta-feira à noite. Quinta-feira não é folga, viagem marcada para o estado da Califórnia, onde a partir de sexta-feira a seleção brasileira terá 3 sessões de treinamento para se preparar para a grande estreia na competição contra a equipe da Costa Rica. E aí sim, já na cidade de Los Angeles, o técnico Dorival vai começar a esboçar e definir de maneira mais prática aquele que será o time titular da nossa seleção. Sou Marcelo Marinho, tô na cola da Penta, campeão mundial, na caminhada rumo à 10ª Copa América, também no sonho da conquista da 6ª estrela. Obrigado pelo seu moral.